Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não. Tudo bem? Já faz algum tempo que a gente não se vê, que eu não passo esses vídeos. Isso porque no final do ano foi bastante tumultuado, o início desse ano, 2022, foi também bastante corrido. Uma porque eu estava me preparando para ir ao Brasil e fui fazer os testes de Covid e veio o teste como positivo. Então eu estava com Covid, a minha esposa também. E imagine, isso você tem que fazer 24 horas antes de embarcar para o Brasil, para outro país. E daí mudou completamente o nosso plano. Eu tive que ficar, eu e ela ficamos em retiro. Graças a Deus eu não senti absolutamente nada, nem dor de cabeça, nada. Mas a minha esposa sentiu uma dor de cabeça violenta. Nós tivemos que, de noite, correr pro hospital. Graças a Deus eles deram uma medicação, já aliviou. E graças a Deus passou tudo. E daí pudemos ir ao Brasil, fizemos novos testes, estava tudo ok. E começou então o ano. E como eu disse, muita coisa tem acontecido nesse mês de janeiro e fevereiro, que acabaram de passar, e isso também é preocupante porque mudou completamente o nosso padrão de vida. Isso para o mundo todo, já não bastava inclusive a pandemia, a Covid-19, e agora com guerra e outras coisas. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre liberdade. O que é realmente liberdade? Puxa vida, é uma palavra tão pequena, mas que representa muita coisa. Inclusive, já pela minha própria experiência aqui nos Estados Unidos, a palavra liberdade é um dos principais pontos da cultura americana. A começar, inclusive, com a própria Estátua da Liberdade. E ela representa uma mentalidade, uma cultura, uma mentalidade do povo. Isso está enraizado nessa cultura norte-americana. Porque aqui, como eu até já falei em outros vídeos, aqui você não é culpado até que você prove o contrário. Já em outros países, inclusive, por exemplo, no Brasil, você é culpado até que você prove o contrário. Então, quando você vai na justiça, o juiz, a primeira coisa que ele te pergunta é: você é culpado ou inocente? Se você se declarar culpado, o sistema já vai se basear na busca do registro dessa culpabilidade. Mas se você disser que é inocente, eles também vão pesquisar para saber se é verdade a tua inocência. Só que tem um detalhe: se você é inocente, você tem que ter certeza disso, porque se você não tiver, a força da lei será mais pesada. E se você se declarar culpado, dependendo dessa culpabilidade, será mais ameno. Então, tudo aqui é liberdade. Aqui você tem que, se um policial te para na rua para perguntar uma carteira, fazer qualquer coisa, ele já te pergunta: como que você se declara? Então você tem a liberdade de ser. E todo mundo acredita em você. O americano até parece um pouco inocente, mas não é. Ele acredita em você. Então você tem a liberdade de fazer as coisas. E por isso que eu falo que existem vários tipos de liberdade. Uma delas é a liberdade de pensamento. E essa é uma das coisas mais importantes e que é só nossa. Eu tenho a liberdade de pensamento. Eu posso pensar, e isso ninguém tira. Nenhum sistema político, social político pode tirar isso de dentro de você, porque você pensa e logo você existe. Então essa é um dos principais das principais vantagens da liberdade. Mas depois vem a liberdade de opinião. Todos nós temos a liberdade de opinião e ela não pode ser tolhida de maneira nenhuma. Então nós temos
esse direito da liberdade de opinião. Claro, sempre levando em consideração que não deve ultrapassar a liberdade de outrem. E a liberdade de expressão? Inclusive, hoje em dia está se falando muito nisso, que a imprensa está sendo tolhida, alguns políticos estão tentando cortar a liberdade de imprensa, agora com a internet estão tentando cortar a liberdade de expressão dentro da internet. Vocês vejam o seguinte, eu estou aqui na minha casa, estou fazendo um vídeo, atinjo várias pessoas, inclusive meus alunos, meus amigos, aquele pessoal que convive diretamente comigo, mas eu tenho a liberdade de expressão. Então eu estou me sentindo muito bem, porque eu estou pondo para fora tudo aquilo que eu acho e tentando trazer uma experiência para vocês. Tá? E outra coisa importante também, a liberdade de religião. Nós temos a liberdade de religião. Ah, não, porque ele é protestante, não, ele é isso, ele é aquilo, ele é católico, não. Todos têm a liberdade de religião. Voltando naquela máxima, desde que você não ultrapasse a liberdade dos outros. Tá? Então você tem essa liberdade de expressão. Dentro, inclusive, da religião. A religião é muito importante, porque ela é o equilíbrio da sociedade. Ela que traz a garantia da sociedade. Em tempos passados, a religião ela servia como tábua de leis. Então, quem determinava eram os religiosos. Dentre os seus seguidores, eles colocavam como deveria ser e se proceder as coisas. Então, era o direito de família, era o direito de ir e vir, tudo era dentro da religião. Quem controlava era a religião, porque não existia uma justiça formalizada. Então, a religião é muito importante, porque quando você não tem mais aonde recorrer, você vai orar para Deus, você relaxa, você pede segurança, você pede amor. Então você vai orar, vai rezar, depende da religião, depende da fé que você está seguindo. E voltamos, né, na liberdade de imprensa, né, dentro da liberdade de expressão. A imprensa é aquela que traz as notícias, que traz as coisas para as pessoas. Então, ela é importante, ela é formadora de cultura, ela traz a organização da sociedade. Mas se ela for mal utilizada, como em alguns países estão fazendo, ela derruba, ela acaba com o sistema social e político. Tá? Então, ela é importante, mas ela não pode ultrapassar também uma palavra muito importante, a verdade. A verdade na liberdade de imprensa é muito importante, porque se você mente, se a imprensa põe uma notícia negativa, uma notícia mentirosa, ela está derrubando um sistema sociocultural. E a liberdade de ir e vir? Eu tenho a liberdade de ir e vir. Eu posso ir para o Brasil a hora que eu quero, porque eu sou brasileiro. Agora, o brasileiro pode vir aos Estados Unidos? Não, ele tem que pedir ordem para vir aqui. Então, essa ir e vir é muito importante também. Então, nós temos essa liberdade de ir e vir. Eu saio a hora que eu quero, depende que eu sempre tenho que respeitar a liberdade dos outros. Como muita gente diz, até é engraçado, né? A pessoa casou, perdeu a liberdade. Não, não é. Você vai ter que fazer as coisas em que haja harmonização de você, da família, das pessoas que estão ao teu redor. Tem que haver harmonia. E isso é também dentro da liberdade de ir e vir. Eu não posso sair de casa e passar uma noite fora que todo mundo aqui da minha família vai ficar preocupado. O que esse cara está fazendo? Aonde ele está? Então, ela tem também os seus respeitos. E a liberdade condicional? É uma liberdade que é dada sob condições. Né? Tem aquela que o preso vai sair, ele vai ser liberto, ele vai ter a liberdade sob condições.
Ele tem que respeitar as pessoas, ele tem que respeitar os horários, ele tem que fazer cumprir uma série de obrigações, tá? E fora tudo, juntando tudo isso, o que nós temos? Nós temos o liberalismo, que é o quê? É uma abertura com tolerância. O liberalismo é uma forma de juntar tudo isso. Eu sou liberalista, eu propago a liberdade, eu quero a liberdade, eu trago a liberdade para os outros, eu dou a liberdade para os outros. E isso requer o quê? Respeito pela liberdade cívica, pela liberdade econômica e pela liberdade de consciência. Essa é a junção e que damos o nome de liberalismo, que é abertura e tolerância. Então, como alguns políticos aí também no Brasil estão colocando, né? Tem um candidato que diz que vai criar regras para a imprensa. Bom, espera aí, isso não é governança, isso aí é um absurdo, você tolher a liberdade. Onde nós temos um país como esse, como os Estados Unidos, que a liberdade é mais importante do que tudo que possa dizer respeito à sociedade. Nós temos outros países, os países comunistas, por exemplo, que não se tem liberdade nem de sair do país. Não se tem liberdade nem de trabalhar. Não há opções. Todas essas liberdades que eu falei não existem no comunismo. E existem pessoas, inclusive aí no Brasil, que estão propagando isso. Estão querendo trazer o comunismo. A exemplo, nós vimos o que aconteceu com a Venezuela, que era o país mais rico da América do Sul e América Central. E hoje é um país pobre, paupérrimo, que o pessoal está até comendo animais, animais domésticos. Então nós temos que ter muito firme dentro de nós o pensamento de liberdade. Liberdade é muito importante, tá, pessoal? Espero que isso traga alguma coisa importante para vocês. Assim como nós hoje tivemos a oportunidade de falar sobre liberdade, de vários tipos de liberdade que temos, já a partir da próxima semana eu gostaria de discutir com vocês cada item desse, né? A começar com a liberdade de pensamento, que é muito importante. Então eu gostaria que vocês me mandassem a opinião de vocês, que vocês... vamos abrir uma discussão sobre isso, porque é um tema que está, além de tudo, trazendo uma série de problemas sociais e culturais, como, por exemplo, eleições, onde não existe liberdade. Então, eu gostaria que vocês trouxessem à tona essas discussões, tá? Vamos fazer um debate sobre liberdade, a partir do próximo vídeo, que será na semana que vem. Então, pessoal, gostaria de desejar a vocês uma boa semana e vamos lá abrir essa discussão. Obrigado.